Olha, você que quer de verdade aprender como usar o poder de Deus para resolver os problemas que tem te afrontado no dia a dia, você precisa assistir esse vídeo até o fim. E põe uma coisa no seu coração: é o respeito pela palavra de Deus e a obediência aos mandamentos que nos torna agradáveis a Deus. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que significa isso? Eu darei resposta à sua oração. Eu atenderei o seu pedido. E Jesus disse mais. Ele falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu penso que não tem coisa melhor do que você ser atendido nas suas orações. Não há nada melhor do que Deus atender a minha petição. Eu não preciso mais nada. Se aquilo que eu pedi, Ele me der, Ele atender, o que mais eu preciso? Ora, o mais importante é que a nossa vida, tanto aqui quanto na eternidade, ela depende de nós guardarmos o mandamento. Está escrito no Provérbio 19, versículo 16, diz assim: quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Em outras palavras, fica livre das investidas do maligno. Aquele que não faz caso dos seus caminhos, digo, do caminho de Deus, esse morrerá. Ou seja, não vai desfrutar de uma vida plena, abundante. Essa pessoa vive, na verdade não vive, ela vegeta, está morta. A vida dessa pessoa é uma penúria. Aquela que não guarda o mandamento, que não respeita a palavra de Deus, pode observar, ela vive numa penúria, nada dá certo, as coisas só caminham para trás. Triste é a vida daquele que não respeita a palavra de Deus. Eu tenho divulgado este livro aqui, onde eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração. Esse livro custa R$ 75. Você pode pagar no Pix, ou você pode pagar em até 5 parcelas de R$ 15, sem juros, no cartão. Todo mundo tem condição de comprar, mas claro que o diabo ele não quer que você aprenda a lutar contra ele. Só que a decisão é sua. Você não pode deixar o inimigo tomar decisão para você. Se eu fosse você, eu não deixaria de ler esse livro. R$ 75 no Pix ou 5 parcelas de 15 no cartão de crédito. Para adquirir, é só você enviar um e-mail para tiolaercio@entendaabiblia.com. Informa o seu nome e endereço completo. Não esqueça o CEP. E eu vou mandar um e-mail confirmando o seu pedido e junto vai um código para você acompanhar a entrega da mercadoria. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Está dizendo aqui que nós não temos que amar só de palavras ou de língua, quer dizer, conversa fiada. Nós temos que amar por obra e em verdade. Temos que amar a Deus acima de tudo. E em segundo lugar, nós temos que amar o nosso semelhante. Amar o próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que nos quer bem. Aquela pessoa que nos ajuda nos momentos difíceis. Aquela que está sempre presente para nos ouvir.
aquela pessoa que não vira o rosto quando nós precisamos. Essa pessoa nós devemos amar como nós amamos a nossa própria vida. Nós devemos também ter amor pelas demais pessoas, como irmãos, até mesmo aqueles que se declaram nossos inimigos. Se alguma pessoa nos tem por inimigo, nós sabemos que é o diabo que está usando aquela pessoa para nos atingir. Uma coisa que você precisa saber é que se alguém está te injuriando, te caluniando, difamando, está trabalhando contra você na feitiçaria, na bruxaria, querendo destruir o seu lar, acabar com o seu casamento, destruir a sua família, destruir os seus bens, destruir a sua saúde, ou está te causando algum prejuízo, algum mal, essa pessoa, ela está na sua mão. Você sabia disso? Essa pessoa que te procura o seu mal, que tem feito tudo para ver você arruinado, arrasado, destruído, ela está nas suas mãos, espiritualmente falando. Você tem o poder sobre a vida dela. Ela está na sua mão. Então, o que é que você tem que fazer? Pedir a Deus para mandar um raio acabar com essa pessoa? De modo algum. O Senhor diz que você tem que amar aquela pessoa. Amar aquela pessoa. Peraí, mas eu tenho que amar de que maneira? Falando para ela eu te amo? Não. Eu tenho que amar de acordo com a Bíblia. Amar de acordo com a Bíblia é você ter os mandamentos de Deus e você praticar. Então você deve amar a pessoa que tem se levantado contra você, aquela que te causou algum mal, algum prejuízo. De que maneira? Tendo os mandamentos de Deus a respeito dela e praticá-los. Aqui diz, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. O nosso amor, ele não pode ser de palavra e nem de língua, quer dizer, não é só da boca para fora, tem que ser por obra, oração forte em favor daquela pessoa. Você tem que fazer a obra em favor daquela pessoa. Você está entendendo? Como é que você deve amar aquele que se diz seu inimigo? Você tem que entrar diante de Deus, usando a sua fé, o poder que Deus te deu, usa o poder de Deus em ação em favor daquela pessoa, para libertar ela das garras do inimigo, porque ela está sendo usada pelo diabo. Na hora que você entrar diante de Deus e quebrar o poder do diabo sobre a vida daquela pessoa, ela vai se converter. E talvez ela vai ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Digamos que alguém na sua família está no mau caminho. Vocês não se dão bem, não se entendem, não cruzam os bigodes, como se dizem por aí. O que você tem que fazer? Você tem que amar essa pessoa. Não é da boca para fora, não é de palavra. Não é você entrar e orar, oh meu Deus, salva o João. E lá no seu íntimo você está dizendo, o João, ele não tem jeito, ele que vai para o inferno. Nunca faça isso. Nunca dê legalidade para o diabo. Você não faz ideia do quanto aquela alma vale para Deus. Custou o sangue de Jesus. Então, se você se considera uma pessoa de Deus, preste atenção no que a Bíblia diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, preste atenção no que a Bíblia diz aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Como é que eu sei quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Diz aqui, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Precisa mais alguma coisa? É simples você saber se você é, na verdade, filho de Deus
ou não. Se você verdadeiramente é de Deus, ou se você ainda não é, mas quer ser de Deus. O que significa ser de Deus? Ser de Deus significa que você tem um dono, que você pertence ao Senhor e que o diabo jamais poderá tocar em você. Isso significa ser de Deus. Quem é de Deus, o diabo não toca. Se você é de Deus, você sabe que é de Deus por quê? Porque você ama seu irmão, você ama o seu semelhante. Você não deseja o mal para ele de forma alguma, ainda que ele se declare ser seu inimigo. Agora, se você não é de Deus, mas você quer ser de Deus de verdade, se você quer ter autoridade sobre o mal para repreender, mandar embora, então você precisa obedecer o mandamento. Preste atenção no versículo que nós vamos ler agora, porque é a chave da vitória. Diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, duas coisas. A primeira nós já vimos, você tem que amar o seu semelhante, o seu próximo como a si mesmo, e também amar o seu semelhante. Não de língua, não da boca para fora, mas por obra e em verdade. Você tem que orar por ele e buscar a libertação dele, para que ele venha a se converter e se salvar. E a segunda parte é o quê? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Sobre amar uns aos outros nós já vimos. Agora a melhor parte. Diz aqui: e o seu mandamento é este. Preste atenção. Qual é o mandamento? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Preste bastante atenção no que diz aqui, que é para você não fazer confusão, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você crer em Jesus, e outra coisa é você crer no nome de Jesus. Tem diferença. Talvez você nunca pensou nisso. A pessoa diz: eu creio em Jesus, mas às vezes ela não crê no nome de Jesus. Deixa eu explicar para você o que é crer em Jesus. É você crer nas Escrituras Sagradas. É você reconhecer que Jesus veio em carne, isso é, como um homem, para se oferecer em sacrifício a Deus em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. Como diz a Escritura, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos justificados diante de Deus. Quem crê em Jesus reconhece aquilo que ele fez em seu favor e entrega a sua vida para ele. Faz dele o seu único Senhor. Não tem mais esse negócio de senhora, de santo, não. Quem crê em Jesus entrega a vida para ele, porque sabe que foi ele que deu a vida por você. Se você é aquela pessoa que diz crer em Jesus, mas ainda continua reverenciando a santinha, acreditando no bonequinho, no são sei lá o que, você ainda não conhece Jesus. Você ainda não tem ele como seu Salvador. Quando você clamar, ele não pode te socorrer, porque a sua fé está posta em outra entidade e não nele. Você não pertence a ele. Se você ainda se curva diante de qualquer outra entidade, Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Você ainda não crê nele como Deus Todo-Poderoso. Porque se você cresce nele, você não se curvaria nem serviria a nenhum outro. Crer em Jesus é isso. É ter certeza de que não há outro capaz de salvar você da perdição, a não ser ele. Isso é crer em Jesus. Agora, crer no nome de Jesus é diferente. O que é crer no nome de Jesus? É você assumir a autoridade que ele te deu para fazer as mesmas obras. Está falando aqui no sentido de você ser uma pessoa que opera o poder de Deus em seu favor e a favor das pessoas que necessitam de ajuda.
Tem muita gente que crê em Jesus, mas não crê no nome de Jesus. Ela não crê na autoridade que tem no nome de Jesus para ela agir e colocar o poder de Deus em ação. Nós vimos há pouco que nós temos que amar por obra, ou seja, temos que fazer pelos nossos semelhantes, como Jesus mesmo fazia. Quando Jesus se deparava com alguém sofrendo, ele amava aquela pessoa. Uma certa vez ele se deparou com várias pessoas que iam carregando um caixão, iam sepultar um defunto filho único de uma mãe. E aquela senhora era uma viúva. Jesus olhou para ela e amou ela. De que maneira? Ele parou o enterro, tocou no caixão e mandou o defunto levantar, e o defunto levantou. Ou seja, ele amou por obra. De que maneira então nós temos que amar as pessoas? Fazendo a obra em favor delas, livrando aquela pessoa do sofrimento, curando, libertando, porque foi isso que ele nos mandou fazer. João 14:12, Jesus disse: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mas eu e você, que cremos em Jesus, nós só podemos fazer as mesmas obras no nome dele. Nós temos que crer no nome dele. O nome de Jesus é a chave para a nossa vitória. Ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, etc, etc. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, preste atenção que eu vou repetir para você nunca mais perder uma bênção. Duas coisas importantes. Nós temos que crer em Jesus, que é reconhecer aquilo que ele fez em nosso favor e entregar a nossa vida a ele, saber que ele é o Senhor. E temos que crer também no nome dele, no nome de Jesus. São duas coisas diferentes. Crer em Jesus é crer na palavra, crer nas Escrituras. Aquilo que você leu, ouviu, entendeu, creia. Isso é crer em Jesus. Agora, além disso, você precisa crer no nome de Jesus. O que é isso? É você agir de acordo com aquilo que você aprendeu. Surgiu um mal, você se levanta, você diz: eu vou repreender esse mal, essa doença, em nome de Jesus, e você tem certeza que ela vai te obedecer por causa do nome de Jesus. Você crê que usando o nome de Jesus, esse mal vai ser derrotado, que ele vai bater em retirada, e isso vai acontecer com toda certeza. Dentro de pouco tempo, a sua recuperação virá, o seu problema, se era enfermidade, a cura virá, se era um problema no casamento que estava indo para o brejo, não vai mais, se a família estava sendo desunida, vai ser unida de novo, a sua prosperidade vai surgir, as coisas vão se resolver. Por quê? Porque você creu no nome de Jesus. Você fez a obra em nome dele. É como se ele mesmo tivesse feito aquela obra. Observa que esses detalhes são importantes. Não adianta você dizer eu creio em Jesus se você não assumir o que a palavra diz. Você não toma posse da promessa. De que adianta eu dizer eu creio se eu não me apodero daquilo que ele me dá? Uai, assumir como? Crendo no que Deus fala ao meu coração. É dessa forma. Aquilo que Deus diz que me deu, ele me deu. Eu passo a possuir pela fé. Eu creio que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que me pertence. É tudo pela fé, meu irmão. Se surge o sintoma de uma doença, por exemplo, eu recuso. Se a Escritura diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu simplesmente aceito a palavra de Deus. Isso é crer em Jesus. E eu recebo a cura. E eu me levanto, repreendo aquele mal e mando embora. Isso é crer no nome de Jesus. São duas coisas que eu tenho que fazer. Aquilo que Deus me dá pela palavra, eu recebo, pego para mim, tomo posse e digo: eu aceito essa bênção e agradeço a Deus. Se eu estou lendo a Bíblia, estou ouvindo a pregação, eu entendo que Deus está falando comigo, eu assumo imediatamente. Tudo que a Bíblia diz que me pertence é meu.
e eu tomo posse pela fé, no nome de Jesus e em Jesus. A Escritura diz em 2 Crônicas, capítulo 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Meu irmão, minha irmã, creia na Escritura. Deixa eu ler de novo aqui qual é o mandamento. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Deus está te dando esse mandamento. Creia no nome de Jesus. Pega esse nome, repreenda o mal. Diga, você vai sair em nome de Jesus. Você tem que aprender a orar dessa maneira. Chame o seu mal pelo nome, diga para ele, você está destruído em nome de Jesus Cristo. Vire-se para esse espírito que domina você, que tenta você, que faz você agir errado, que te causa sofrimento, que te faz prisioneiro de um vício qualquer, que tem amarrado a sua vida sentimental, esse que está agindo na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, onde quer que seja, que o mal estiver agindo. Repreenda-o em nome de Jesus e creia. Essa obra foi feita porque eu repreendi em nome de Jesus. Mesmo que a pressão maligna aumente, parece que não resolveu nada, parece que a sua oração não funcionou, não duvide da sua ordem. O diabo, ele às vezes faz uma pressão que é para ver se a pessoa desiste, é para desanimar, desestimular, fazer você voltar atrás. Não volte atrás na sua oração. Eu não volto atrás porque eu repreendi essa força maligna. Eu creio que no nome de Jesus, na minha boca, faz tanto quanto Jesus fazia pessoalmente. E foi ele que disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Pegue esse mandamento, creia no nome de Jesus. Esse é o segredo, não tem outro. Não é dando oferta para a igreja, não é fazendo voto, não é fazendo penitência que você vai receber a sua bênção. É crendo no nome de Jesus. Na hora que você decidir obedecer a Deus, parar de ser religioso, bobo, enganado, eu vou assumir uma posição, eu vou crer, eu vou ser um praticante da palavra, nessa hora você vai ver que as coisas funcionam para você. Deus é contigo tanto quanto foi com Abraão, com Moisés, com Josué, com Davi, com Elias e com tantos outros. Não importa quem seja você, se você deixar o caminho errado e se converter ao Senhor, de fato, obedecer os mandamentos, você vai ser usado por Deus como foram os discípulos do Mestre. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus te abençoe.